Eu vi o céu e desci ao inferno. Nada poderia ter me preparado para que os meus olhos testemunharam. Num instante, fui arrebatada a um lugar de uma beleza indescritível, onde a paz não era apenas um sentimento, mas algo vivo, pulsando em cada parte daquele ambiente. O céu não era apenas um lugar bonito, mas era a presença de Deus pulsando em sua forma mais pura. Eu não precisei perguntar onde eu estava, porque o meu espírito sabia. Lá não há medo, não há dor, não há lágrimas, apenas amor. Um amor tão profundo que atravessa tudo. Mas então, como um sopro, tudo mudou. Fui levada para as profundezas do inferno. E se o céu era paz, o inferno era tormento. Não há palavra suficiente para descrever o horror daquele lugar. Eu ouvi gritos que nunca deveriam ser ouvidos. Eu vi rostos contorcidos pelo desespero. Senti o calor sufocante que consumia sem destruir. Não há alívio, não há saída, não há segunda chance. Eu queria fugir, eu queria fechar os olhos e acordar, mas aquilo era real e ninguém, absolutamente ninguém está preparado para isso. Se você soubesse o que eu vi, o que você faria com a sua vida hoje? Eu vou te contar. Preste atenção. E no final, você poderá tomar uma decisão. E ela é urgente. Você precisa decidir entre a carne e o espírito. O meu nome é Tânia Nery. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para mais testemunhos como esse. E não esqueça de deixar o seu like. Bem, vamos lá. O meu nome é Glenda Jackson. Eu sou profetisa e evangelista de cura, chamada por Deus para levar sua palavra aos 4 cantos do mundo. Durante a minha vida, ministrei nos Estados Unidos, Europa e África, compartilhando não apenas o Evangelho, mas também palavras proféticas precisas que o Senhor me confiou. O meu chamado não veio do nada, está no meu sangue. Meu pai era um evangelista de cura e minha tia-avó, Maria Woodworth Eder, foi uma poderosa evangelista que muitos consideravam uma mulher extraordinária, usada por Deus para impactar gerações. Eu cresci na Igreja de Deus, rodeada por testemunhos de milagres, cura e poder divino. Desde cedo, eu soube que Deus tinha um propósito para mim, mas jamais poderia imaginar a experiência sobrenatural que um dia mudaria minha vida para sempre. Era um dia comum, nada indicava que algo diferente aconteceria. Eu não estava em busca de visões, não estava orando para ter uma experiência fora do normal, mas de repente, algo aconteceu. Eu senti uma presença intensa ao meu redor, algo que não se parecia com nada que eu já havia experimentado antes. De repente, meu corpo ficou fraco, sem que eu pudesse reagir. Fui tomada por um transe profundo, mas não era um sonho e nem uma ilusão da minha mente. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Minha consciência estava mais desperta do que nunca. Senti como se estivesse sendo puxada para fora deste mundo, como se a minha alma estivesse sendo levada para outra realidade. Era algo tão real que cada detalhe ao meu redor parecia mais vivo do que qualquer coisa que eu já havia experimentado na Terra. Deus estava me levando a um lugar onde poucos têm permissão para ir. Eu não sabia o motivo, não sabia o que me esperava, mas dentro de mim algo dizia que a minha vida nunca mais seria a mesma. O que Deus queria me mostrar, por que Ele me escolheu para ver aquilo? Essas perguntas queimavam em meu coração, mas eu logo encontraria as respostas de uma forma que eu jamais poderia esquecer. Quando eu percebi onde eu estava, um temor santo tomou conta de mim. Eu não estava mais na terra, fui levada diante do trono de Deus, mas não eram ruas de ouro que enchiam minha visão, nem grandes mansões resplandecentes. Nada disso importava naquele momento. O que eu senti foi algo impossível de descrever completamente em palavras. Era uma presença tão intensa, tão avassaladora, que meu corpo inteiro estremeceu.
Um misto de reverência e amor tomou conta de mim. Eu não conseguia nem levantar os olhos para ver o Pai, pois a glória era forte demais para suportar. Tudo dentro de mim reconhecia sua santidade. Eu me prostrei sem que ninguém precisasse me dizer para fazer isso. Era impossível ficar de pé ali, na presença do Rei dos Reis. Eu compreendi o verdadeiro significado da adoração. Era algo além de palavras, além de cânticos. Era um quebrantamento absoluto, uma entrega total. Eu sabia que estava diante daquele que criou todas as coisas e, ao mesmo tempo, eu sentia um amor que ultrapassava qualquer compreensão humana. Jesus estava ali. Eu não o vi com meus olhos da forma que muitos imaginam, mas a sua presença era real, viva, esmagadoramente poderosa. Então ele falou comigo. Sua voz não era como um trovão, nem como um simples sussurro. Era uma voz que penetrava a minha alma como se cada palavra estivesse sendo escrita dentro de mim. Eu não te trouxe aqui para ver ruas de ouro, mas para falar algo urgente. Naquele momento eu compreendi que o céu não era apenas um lugar de beleza, mas de santidade absoluta. A eternidade não se tratava de recompensas materiais, mas da comunhão com Deus. E então, Jesus me mostrou algo que partiu meu coração. Muitos que dizem segui-lo estão se afastando sem perceber. Muitos que um dia tiveram fé, agora vivem como se ele não fosse real. O perigo não estava apenas nos pecados visíveis, mas na frieza espiritual, na indiferença. A fé não pode ser apenas palavras, não pode ser algo que guardamos para os domingos ou para os momentos difíceis. A fé precisa ser viva, forte, constante. E então, diante do trono, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto, eu entendi que essa era a mensagem mais urgente de todas. Diante do trono, ainda prostrada, vi algo que me fez estremecer. Anjos apareceram carregando escudos enormes de ouro puro. Eram magníficos, refletindo a própria luz da glória de Deus, mas à medida que eles se aproximavam, meu coração começou a apertar. Eu sabia de alguma forma que aqueles escudos não estavam ali apenas como símbolos de proteção. Eles representavam algo muito mais profundo, algo que estava se perdendo. Jesus olhou para mim e, mesmo sem levantar os olhos, senti a gravidade da sua expressão. Sua voz firme e cheia de autoridade ressoou dentro de mim. Esses são os escudos da fé, mas muitos já não os querem mais. Minhas entranhas se reviraram ao ouvir essas palavras. Como alguém poderia rejeitar a fé? Como alguém poderia abandonar a única coisa que nos mantém de pé diante das trevas? Mas no instante seguinte compreendi. As pessoas não rejeitam a fé de forma direta, aberta, mas elas simplesmente a substituem. Elas trocam a dependência de Deus por suas próprias certezas, por suas próprias vontades, pelo conhecimento deste mundo, por explicações humanas que parecem mais lógicas e aceitáveis. Jesus continuou. Elas buscam respostas, mas não me procuram. Elas querem entender, mas rejeitam a sabedoria que vem do alto. Correm atrás do que é terreno e não do que é eterno. Eu queria chorar, eu queria gritar para avisar o mundo. A fé não era um acessório, não era algo opcional, era um escudo, uma barreira contra o mal. E sem ele, estávamos indefesos. Os anjos seguravam os escudos, mas muitos estavam deixados de lado, enferrujando, esquecidos. E eu soube naquele momento que Jesus estava mostrando algo urgente. O próprio Filho de Deus, o Cordeiro nosso intercessor, estava ali diante de mim. Mas suas palavras me atingiram como uma espada. Eu sou o intercessor, mas já completei a minha obra. Eu ainda intercedo junto ao Pai. Nunca deixei de interceder,
mas tudo é concedido a depender da fé de cada um. A realidade caiu sobre mim como um peso insuportável. Sim, Jesus intercede. Sim, Ele clama pelo pecador, mas Ele já fez tudo o que precisava ser feito. O sangue foi derramado. Agora, a responsabilidade estava sobre nós. Então sua voz se tornou ainda mais séria. A fé pode falhar, e se ela falhar, o caminho que tomarão não será o do céu. Eu tremi. Era como se um abismo se abrisse diante de mim. Quantos estavam caminhando para esse destino sem perceber? Quantos estavam brincando de ter fé, sem realmente conhecer a Deus? Jesus então enfatizou algo que fez meu coração disparar. Eu sou o amor, eu sou misericórdia, mas eu também sou justiça. Havia um peso nessas palavras. A misericórdia de Jesus é infinita, sim, mas isso não anula a sua justiça. Ele não pode ignorar o pecado. Ele não pode fingir que uma vida de religiosidade vazia é suficiente. Eles dizem que me amam, mas vivem uma fé rasa para impressionar aqueles ao redor. Não há verdadeira conversão, não há arrependimento. E sem um novo nascimento, ninguém verá o reino dos céus. O pavor tomou conta de mim. Quantos estavam confiando em uma fé superficial? Quantos estavam apenas mantendo uma aparência de santidade? Quantos iam aos cultos, levantavam as mãos, mas viviam como se Deus fosse apenas um conceito distante? Então Jesus olhou para mim de novo e suas próximas palavras ecoaram na eternidade. O tempo está chegando. O tempo está chegando. Eu quis implorar por mais tempo. Eu quis dizer que as pessoas ainda não estavam preparadas, mas ele continuou. Eu ficarei cara a cara com cada um dos que criei. Para aqueles que se tornaram meus filhos, o reino do céu será a herança. Mas aqueles que permaneceram apenas como criação e não me reconheceram como pai, serão lançados junto com o diabo no lago de fogo. Eu senti o peso dessa sentença como um golpe. O inferno não era um conceito abstrato. Não era uma ameaça vazia, era real. E muitos estavam caminhando para lá sem perceber. O céu era apenas para os filhos, para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que verdadeiramente haviam entregado suas vidas a Cristo. Mas os que apenas brincavam de religião e os que diziam conhecer a Deus, mas nunca o obedeceram, havia um destino preparado para cada um, o reino ou o fogo. O tempo está chegando. Meu coração ainda estava acelerado, minhas mãos tremiam. Diante de tudo o que eu tinha visto e ouvido, eu senti que nunca mais seria a mesma. Mas então Jesus olhou para mim e me disse algo que me fez estremecer ainda mais. Você precisa voltar. Meu corpo inteiro rejeitou aquelas palavras. Voltar? Como eu poderia voltar depois de ter estado ali? Como eu poderia voltar à terra, sabendo que estava reservada para aqueles que verdadeiramente não creram? Jesus, com seu olhar cheio de autoridade e amor, continuou. Sua missão ainda não terminou. Minha missão, naquele instante. Eu entendi que a minha vida não pertencia a mim. Eu não estava na terra para satisfazer meus desejos, para seguir meus próprios planos. Eu tinha sido chamada para algo maior e agora, mais do que nunca, eu sabia que não poderia falhar. Mas antes de me enviar de volta, Jesus fez questão de me entregar algo. Leve consigo o escudo da fé. Eu vi mais uma vez aquele grande escudo dourado. E como nunca antes eu entendi que sem ele eu estaria perdida. A fé não era um simples sentimento, uma crença superficial. Era proteção, era fortaleza, era o que nos mantinha de pé quando tudo ao redor desmoronava. Então Jesus revelou algo que fez meu sangue gelar. O céu não está acessível a qualquer momento. Ninguém pode entrar por vontade própria. É necessário um convite divino. Um calafrio percorreu minha espinha.
Quantos acreditam que podem simplesmente decidir quando vão se encontrar com Deus? Quantos vivem de qualquer jeito, achando que no último instante terão tempo para se arrepender? Mas não é assim. O céu não é um lugar que se pode invadir. Não se chega lá por mérito próprio, por esforço humano. É Deus quem chama, é Deus quem permite. E por fim, Jesus me revelou algo poderoso. A fé é a moeda do céu. Tudo que se crê em fé pode ser realizado. Eu percebi naquele momento que muitos vivem sem compreender o poder que há na fé. É ela que move o sobrenatural. É ela que abre portas que ninguém pode fechar. Mas sem fé, nada é possível sem fé. E então, com o último olhar, Jesus me enviou de volta. E antes que eu voltasse ao meu estado físico, eu fui apresentada a um lugar. Eu senti como se estivesse sendo sugada para longe da luz gloriosa do céu, arrastada para uma escuridão tão profunda que parecia me engolir inteira. O calor começou a aumentar, um calor que não era como o do sol ou de uma chama comum. Era um calor que penetrava a alma, que fazia o espírito agonizar. O meu coração acelerou, o ar se tornou denso, carregado de um cheiro insuportável de enxofre e carne queimada. Então eu vi o inferno diante de mim. Se estendia um abismo de sofrimento eterno. O chão era irregular, feito de algo que parecia rocha vulcânica, mas pulsava como se estivesse vivo. Gritos ecoavam de todos os lados, misturados a gemidos e súplicas desesperadas. O tormento daquele lugar era inescapável. Eu vi almas contorcidas em dor, algumas presas em celas de fogo, outras sendo arrastadas por criaturas horrendas. O desespero era absoluto e a pior parte era a certeza de que não havia mais saída. Os meus olhos foram atraídos para uma área onde muitos estavam caídos, gemendo. Homens e mulheres pareciam lutar contra algo invisível. Seus corpos se moviam como se estivessem sendo consumidos por um fogo que ninguém podia ver. Então compreendi. Eram alcoólatras, drogados, pessoas que em vida viveram presas a vícios e que agora sentiam uma sede e um desejo insuportável, mas nunca mais poderia satisfazê-los. Vi muitos jovens gritando, estendendo as mãos como se pedissem ajuda, mas ninguém podia ajudá-los. Haviam rejeitado a libertação que Jesus lhes ofereceu, preferiram o mundo e agora estavam ali, presos, consumidos pelo próprio pecado. Fui levada adiante e vi um grupo diferente, homens de aparência respeitável. Alguns vestiam trajes formais. Estavam em pé, em círculos, murmurando, gesticulando, como se ainda estivessem pregando, mas seus rostos refletiam horror e arrependimento profundo. Eram pregadores, pregadores que um dia estiveram nos púlpitos, que ensinaram sobre Deus, mas que venderam a verdade por dinheiro, que usaram o evangelho para benefício próprio, que enganaram ovelhas inocentes com palavras doces, mas corações corrompidos agora ali estavam, ainda tentando pregar, mas suas palavras não tinham poder. Não havia mais unção, não havia mais salvação. Eles sabiam que tudo tinha acabado para eles. Eu olhei para cima e vi algo que me fez tremer. Um vulto colossal se movia na escuridão, e quando ele andava, a terra tremia. O inferno estava se expandindo. Cavernas flamejantes se abriam, como se esperasse mais almas para preencher aquele abismo sem fim. Foi então que um anjo ao meu lado falou. Sua voz era como um trovão que cortava na escuridão. O céu foi feito para todos, mas o inferno está cheio daqueles que praticam a iniquidade, vivendo uma vida dividida entre Deus e o mundo.
Senti um peso esmagador sobre mim. Eu vi almas sendo lançadas naquelas cavernas, gritando de terror, tentando se agarrar a qualquer coisa para impedir a queda. Mas não havia para onde correr. O inferno engolia tudo, e a cada alma que entrava, ele se expandia mais e mais. O pavor tomou conta do meu ser. Como alguém poderia escolher esse destino? Como tantos viviam como se nada disso fosse real? O inferno não era uma ilusão, não era uma metáfora, era real, era eterno, e ninguém poderia pagar para sair dali. Então, tudo ao meu redor começou a apagar, como se eu estivesse sendo puxada de volta. O calor, os gritos, a escuridão, tudo começou a sumir, o meu corpo estremeceu. Eu estava voltando, mas uma certeza queimava em minha alma. Nunca mais eu seria a mesma. Eu preciso te dizer uma verdade dura, mas necessária. Há muitos que se dizem cristãos, mas que nunca conheceram verdadeiramente a Deus. Vão à igreja, cantam louvores, fazem orações repetidas antes das refeições, mas quando saem da igreja, vivem como o mundo, falam como o mundo, agem como o mundo e ainda assim acreditam que porque um dia levantaram a mão em um culto e disseram eu aceito Jesus, sua salvação está garantida. Mas eu te pergunto, que tipo de fé é essa? Você já viu pessoas que frequentam a igreja por anos e anos, mas se você perguntar a elas sobre a palavra de Deus, elas não sabem responder? Pessoas que se dizem cristãs, mas que não sabem sequer orar, quando enfrentam uma dificuldade, correm primeiro para o pastor, para o amigo, para o banco, mas nunca para os joelhos dobrados diante de Deus. Vivem uma fé superficial, vazia, sem raiz. Dizem que creem, mas suas vidas não refletem a Cristo. Eu vejo cristãos que passam a semana inteira alimentando a carne com tudo que o mundo oferece. Estão nos bares, nas festas, mergulhados na pornografia, na idolatria ao dinheiro, na mentira, na fofoca, na vaidade, na soberba, mas no domingo vestem uma máscara e entram na igreja como se fossem santos. Levantam as mãos, cantam, até choram, mas dentro deles não há transformação. Estão enganando a si mesmos, dizem Deus é amor, mas esquecem que Deus também é justiça. Você sabe qual foi a maior revelação que eu tive? O inferno não está cheio de ateus. O inferno está cheio de cristãos que achavam que estavam salvos. Pessoas que se apoiaram na graça, mas nunca viveram uma vida de santidade. Gente que se sentia segura apenas por dizer, eu creio em Deus, mas nunca nasceram de novo. A palavra de Deus é clara, pois pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Mas essa fé precisa ser genuína, precisa ser uma fé que transforma, que molda o caráter, que te faz viver em obediência. Eu te pergunto, você tem certeza da sua salvação? Você vive como alguém que ama a Deus ou como alguém que tem medo do inferno? Porque deixa eu te contar um segredo. Temer o inferno não salva ninguém. Há muitos que no último minuto de suas vidas tentam se arrepender por apenas temer o que vem depois. Mas Deus não pode ser enganado. Ele conhece o coração. Ele sabe quem é aquele que se arrepende por amor e quem apenas quer escapar da condenação. Arrependimento não é sentir medo do castigo. Arrependimento é sentir dor por ter ofendido um Deus santo e perfeito. É olhar para o pecado e odiá-lo, não apenas por causa das consequências, mas porque ele te separa do Pai. Você se entristece quando peca, ou você continua pecando, achando que no último segundo vai dar tempo de pedir perdão? A verdade, meu irmão, é que muitos vivem como se tivesse um contrato assinado com Deus, como se a salvação fosse o seguro de vida que eles ativam quando bem entenderem. Mas sabe qual é o problema? Você não sabe quando será o seu último dia.
Você não sabe se terá tempo de se arrepender. E mais do que isso, você não sabe se o seu arrependimento será verdadeiro. Cristo veio ao mundo para nos salvar, para nos reconciliar com Deus, para nos dar um novo nascimento. Mas nascer de novo significa morrer para o velho eu. Como você pode dizer que é salvo se continua vivendo exatamente como antes? Como pode dizer que ama a Deus se tudo o que você faz agrada o diabo? Deus não quer pessoas que apenas dizem eu creio. Até os demônios creem e tremem. Deus quer filhos, filhos que o busquem em espírito e em verdade. Filhos que tenham prazer em sua presença, que tenham fome da sua palavra, que orem não porque precisam, mas porque querem se relacionar com Ele. Quantas vezes você já parou para pensar se realmente está salvo? Quantas vezes você já questionou se a sua fé é verdadeira? Jesus disse que naqueles dias muitos lhe dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E sabe o que Ele responderá? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você entende o que isso significa? Isso significa que nem todo mundo que faz milagres, que prega, que canta, que frequenta a igreja será salvo. Porque o que salva não é a aparência. O que salva é andar com Deus. O que salva é viver de tal forma que no dia do julgamento, Cristo olhe para você e diga: esse é meu filho, eu o conheço. O inferno está cheio de pessoas que pensavam que teriam mais tempo, que acreditaram na mentira de que poderiam viver do jeito que quisessem e, no fim, dariam um jeito de se consertar. Mas não existe conserto sem transformação. Não existe salvação sem santidade. Não existe Jesus sem cruz. Meu coração queima por te dizer isso. Não brinque com a eternidade. Não ache que apenas ir à igreja e dizer que crê é suficiente. Se você não nasceu de novo, se a sua vida ainda reflete o mundo mais do que reflete Cristo, há algo errado. Hoje Deus está te dando a oportunidade de se arrepender de verdade. Hoje Ele está abrindo seus olhos para que você enxergue onde está o seu coração. Você tem vivido para Deus ou para o mundo? Você tem buscado a Cristo ou a sua própria vontade? A salvação é pela graça, sim, mas é uma graça que gera transformação. Quem verdadeiramente foi salvo, vive como salvo. Não há meio termo, não há um pé no céu e outro no mundo. Hoje é o dia de tomar uma decisão. Você quer apenas fugir do inferno ou quer viver para Cristo? Você quer apenas o conforto da graça ou quer ser o verdadeiro Filho de Deus? O tempo está se esgotando. Você não sabe se terá outra chance. Você não sabe se terá tempo de mudar. Mas uma coisa eu te digo com certeza. Deus está te chamando agora. O que você vai fazer com esse chamado? Você que ouviu esse testemunho até aqui. Se você ainda não teve encontro com o Senhor Jesus Cristo e quer fazer isso agora, faça essa oração comigo e repita as minhas palavras. Diga assim: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou o terceiro dia. Receba Jesus como meu único e suficiente Salvador. Confesso que Jesus Cristo é o Senhor e é o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração comigo, você agora é um filho e filha de Deus. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa para aprender mais da palavra de Deus e crescer espiritualmente. Seja bem-vindo à família de Deus. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente. Shalom. Adonai.